Amém, graças a Deus. Estamos novamente. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos abrir as nossas Bíblias, quem tem, nós. Apocalipse 21. Três primeiros versículos, vamos ver aqui. Apocalipse 21. Diz assim, as Escrituras: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como um noivo adornado para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Pai, mais uma vez pedimos a Tua graça, a Tua intervenção nos nossos corações. Conhece as nossas limitações, mas Tu és um Deus ilimitado. Em Ti não há restrição, não há, Deus, sombra de dúvida. Somos gratos porque o Teu Espírito Santo é aquele auxiliador que vem em nossas fraquezas e nos socorre. É o nosso socorro bem presente. Aleluia. Toma-nos em Tuas mãos, sensibiliza os nossos corações. Deus, direciona nossas mentes para que a Tua palavra encontre lugar em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Esse Apocalipse, né, a palavra de Deus fala sobre a felicidade eterna. É interessante que o próprio Paulo diz que se a nossa vida se baseia só na existência aqui nessa terra, somos os mais infelizes. Poderíamos estar aí no mundo, desfrutando do que a vida oferece, né? Porque, como diz, né, Paulo, nós podíamos estar comendo e bebendo, porque amanhã vamos morrer mesmo, né? Mas na realidade, Deus, pelo seu Espírito, revelou que nossa vida não é só aqui. Nossa vida vai muito além. Né? Todos procuram felicidade, todos procuram melhorar a vida de alguma forma e buscam fonte para isso. Então, com a nossa limitação, nós conseguimos ver neste mundo muitas coisas que nos agradam. A constituição de uma família, por exemplo, é um sonho de todos que nascem, né? Casar, encontrar uma esposa, formar uma família. Depois disso, não terminam os sonhos aí. Então, procura comprar o melhor carro do ano, um carro em muitos lugares, porque vai ter muitos filhos. Ou então comprar uma boa casa, né, para a gente poder estar bem acomodado. E não só isso, fazer boas viagens, conhecer o mundo. E desfrutar de tudo isso. Esta é a imagem, não é, que nós temos. E no mundo as pessoas procuram. Mas aqueles a quem o Senhor toca o coração, é porque nada disso satisfaz. Você pode ir conquistando coisas, mas sempre vai estar um vazio. Sempre você vai querer algo mais. Sempre vai haver áreas para ser conquistadas, você vai sempre ter esse desejo. Porque existe um vazio dentro do coração do homem que só Deus pode preencher. Os psicólogos dizem que todo ser humano tem uma solidão cósmica. É um vazio que ele olha para o espaço, ele não sabe o que preenche aquilo, mas ele está sempre procurando, sempre desejando. Mas é maravilhoso quando o Senhor encontra, né, espaço em nosso coração e Ele vem suprir essa necessidade.
Então a nossa vida passa a desfrutar um pouquinho, uma pequena parcela do céu. Isso já é o suficiente. Maravilhoso. E nós vimos aqui, né? Lemos aqui no primeiro capítulo de Coríntios 13, um versículo interessante. Ali fala sobre o amor. Não, deixa. Normalmente a Bíblia fica sempre cheia de papéis, né? Anotações. Mas o que a Débora leu logo no início? Capítulo 13 de 1 de Coríntios diz. Então preste bem atenção, só quero ler o versículo, o 12. Diz assim: porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Quando nós encontramos e temos essa experiência com o Senhor, o Deus começa então a partilhar do seu reino aos nossos corações, da visão do reino de Deus, os planos que Ele tem para nós. E nós começamos então a perceber um pouco. É interessante que ali está o Éden e Deus falou assim: olha, você agora vai multiplicar, povoar toda a terra. Mas o projeto ficou só ali no Éden. E depois do pecado do homem só veio abrolhos, cados, cansaço, doenças, e começaram a vir problemas. Ele não teve nem como desfrutar dos planos, dos projetos de Deus. Mas os planos de Deus não podem ser frustrados. Deus continuou com o mesmo plano. E por isso que nós aqui, em Apocalipse 21, lemos sobre um novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra vai passar. Nós estamos vivendo aqui num mundo que vai passar. Esse não é o projeto de Deus. E às vezes as pessoas olham, mas é tão bonito, tantas coisas lindas que tem nesse mundo. E isso aqui é apenas a sombra. Sabe por que nós achamos muitas coisas aqui belas? Porque nossa mente é tão limitada. Eu estava falando com minha mãe tem 100 anos de idade, eu estou partilhando a palavra com ela. Eu falei: mãe, a nossa alma é tão grande, o que Deus mostra é tão grande que esse corpo já não serve mais. Porque ela tem 100 anos e ela percebe isso, que o corpo já não consegue responder, o que a alma, o que o coração, o que a mente pede. Então observe, a pessoa está vivendo 10, 20, 30, 50 anos, 100 anos, já teve informações fantásticas, inúmeras, criou família, teve experiências imensas, e agora morre e acaba tudo? Seria injusto, não é verdade? É porque Deus não criou-nos para morrer. Eu imagino Matusalém, 969 anos, aprendendo. Imagina quantas faculdades, quantos filhos, quantas coisas poderiam ser construídas. Você com vivendo 969 anos. Agora, é maravilhoso nós sabemos que Deus tem um plano tremendo, porque Ele tem um plano para a nossa felicidade. E nós, remidos de Deus, salvos pelo sangue do Cordeiro, nós seremos felizes no céu primeiro, Seremos felizes porque lá haverá novos céus e novas terras, como está escrito aqui. Por mais que nós vivamos neste mundo e achamos as coisas maravilhosas, há envelhecimento, há tribulações, há temporais, há terremotos, há vulcões, há seca, há sol escaldante.
há feras, né? Então há muitas coisas neste mundo, mas Deus está falando, haverá novos céus e nova terra. Novos céus são resultado da transformação do Criador. Lá em Isaías 65:17 diz: pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Nós estamos aqui como o povo de Israel, naquele período que andaram no deserto durante 40 anos. Nós estamos aqui como se fosse um deserto. O nosso descanso, a nossa pousada não é aqui. É interessante, nós temos conceito dos céus por diversas formas, fontes, por religião, por sonhos, às vezes filmes, né? Então nós temos várias informações, e tem aqueles que acham que vão lutar para poder alcançar um estágio, e depois vai ter que reencarnar para alcançar outro estágio melhor. E outros acham que a vida tem que ser aproveitada aqui porque morreu, acabou tudo. E nós vamos tendo informações, mas a palavra de Deus diz que o mundo espiritual é mais real do que este mundo aqui. Vocês sabiam? Tudo que existe no mundo físico foi criado do mundo espiritual. O visível foi criado do invisível. Nós estamos vivendo aqui, é como se fosse uma sombra da realidade. É isso que diz lá em Coríntios 13. Nós vimos como espelho, uma imagem mais ou menos distorcida do que é a realidade espiritual. O que Deus tem planejado. Outra coisa no céu que é maravilhosa é que não haverá demônios, tentações. Satanás não estará ali. Essa nova terra é o resultado da transformação que o Senhor vai fazer. Em Hebreus 12, diz assim: dos céus nos adverte aquele cuja voz abalou não somente a terra. Agora, porém, ele promete, dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaláveis, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Então Deus não criou o caos, Deus não criou as coisas para ser finita. Isso é uma obra do inimigo. Diz que esse mundo vai passar por uma transformação. Os céus que agora existem, a terra, né, têm sido entesouradas para haver um processo de purificação. Quando fala novos céus e nova terra, é restaurado. Diz que a natureza geme à espera do resgate dos filhos de Deus. Por quê? Porque através disso, Deus vai operar sinais neste mundo para a restauração da terra. Os remidos serão felizes na eternidade porque haverá novas moradas para ele. Nós lemos aqui que a Nova Jerusalém, cujo artífice é o construtor é Deus, e lá é de material, né, celeste, para pessoas celestes. A esposa do Cordeiro é formada por todos aqueles que são remidos. Em João 14 diz que vai preparar lugar. E quando eu for preparar lugar, voltarei para que onde eu esteja, estejais vós também. O tabernáculo de Deus é um novo santuário formado por Deus. Será o quartel-general de Deus no novo mundo. Os remidos serão felizes na eternidade porque terão nova vida. Nós podemos ver aqui claramente, ali serão novas todas as coisas, diz o Senhor. E vemos aqui no Apocalipse 21:5, e aquele que está sentado no trono diz: eis que faço novas todas as coisas.
E nós podemos ver aqui algumas coisas que não haverá no céu. Não vai haver fome. É interessante, não vai haver fome. Aqui em 22:2 diz assim: no meio da sua praça, de uma e de outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Não haverá fome, não haverá sede, porque do trono de Deus flui um rio. Não haverá doenças. Agora você já imaginou? Imagina isso. Nós vamos falar sobre... Não haverá doenças. Nós não vamos precisar nem de anticorpos, porque nós teremos um corpo glorificado. Esse corpo não vai haver corrupção alguma. Não haverá lágrimas. Não haverá maldição ali. Não haverá noite, porque o Senhor... Imagina, você não vai precisar descansar em momento algum. O seu corpo não precisa disso. O corpo que você vai receber. É impressionante. E ali não haverá morte. Será um novo paraíso criado por Deus, onde os remidos estarão para sempre. Sobretudo, os limpos de coração vão ver a Deus. Olha o que diz em Coríntios, logo, 1 de Coríntios 2, versículo 9 e 10. 1 de Coríntios 2. Epa. Diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Nem olhos viram. Como será o nosso corpo ali? Nossa consciência? Teremos vontade, sentimento, emoções? A Bíblia fala muito mais sobre a eternidade do que imaginamos. Então nós já vimos muita influência, né, sobre a nossa cultura. Eu acho incrível quando eu vejo esses filmes de super-heróis. Eu lembro quando eu era criança que assistia, lia as revistas de quadrinhos, né, de Superman, que veio lá do outro espaço, num foguete, porque o planeta dele ia ser destruído. E de repente ele aparece na Terra, como um bebezinho, vai crescendo, se torna um super-homem, porque ele vem de um outro planeta. Agora, de onde essas pessoas inspiram nessas coisas? Muitos inspiram nas Escrituras. Eu li um livro quando eu era ainda incrédulo, de Eric Van Dine. Eram os deuses astronautas. E ele começava a fazer comparações na Bíblia. Ele lia a Bíblia. E as pessoas viajam quando não tem o Espírito Santo de Deus. Quando lê a Bíblia tem coisa assim que elas falam, não tem sentido. Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E ele dizia, né, sobre espaçonave, ele falava, né, que realmente eram ETs, seres de outro planeta. Nós sabemos que existem extraterrestres, mas são demônios ou anjos de Deus. Se aparecer um ET para você, repreenda em nome de Jesus. Mas essas pessoas ficam tendo alucinações e começam então a dizer, né, sobre seres de outro planeta, porque eles não discernem as coisas espirituais. Então eles têm que criar, porque a imaginação do homem é extremamente fértil. E eles andam à procura de desvendar
né, o clamor do seu coração através das coisas físicas, aquilo que eles veem no seu raciocínio. E raciocínio vãos, né? Então, a maioria das pessoas enxerga o céu como um lugar de repouso, monótono, onde a maioria das pessoas que estão ali são velhinhos. Por quê? Porque nós vamos crescendo, né? E todos envelhecem. Aí, depois que envelhece, morrem. Aí as pessoas acham que vão todos velhinhos ali no céu. É como se fosse um asilo. E a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala muito pelo contrário. Que nós estaremos na estatura do varão perfeito. Quem é o varão perfeito? Tremendo. A Bíblia mostra-nos um céu totalmente diferente do que as pessoas falam. Nós podemos saber como será a vida ao lado de Jesus. Olha só o que o Salmo 40, versículo 5 diz: são muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los. Anunciar que esses desígnios e deles falar, mas são mais do que se pode imaginar. São mais do que pode contar. Então, esses desígnios de Deus, se você não procurar a presença de Deus, você não vai ter essa revelação. Paulo diz que foi até o terceiro céu e recebeu a revelação de coisas que ao homem não era apto falar. Em João 3, 1 João 3,2 diz: como será o nosso corpo lá no céu? Seremos iguais a Jesus, teremos um corpo semelhante ao dele, depois da ressurreição. Em Filipenses 3, 21 diz, olha o que diz o apóstolo Paulo: mas a nossa pátria está nos céus, donde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme ao corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder de até sujeitar a si todas as coisas. O nosso corpo será igual ao corpo do Senhor Jesus Cristo depois da ressurreição. Isso quer dizer que teremos um corpo que não se cansa, não sentirá dor, não envelhecerá e nunca morre. Sendo assim, esse corpo pode assumir mais que uma característica humana. Jesus manifestou aos seus discípulos em diferentes formas, diferentes momentos. Nós vimos aqui, quando apareceu Maria Madalena. Era um corpo glorificado. Ela não reconheceu ele de imediato, precisou de se identificar. Nós vimos também os dois discípulos do caminho de Emaús. Eles estavam indo, fugindo de Jerusalém, com medo da perseguição. E ali apareceu uma terceira pessoa. E começou a falar com eles. E perguntar: por que vocês estão perturbados? Ele falou: mas você é uma pessoa estranha? Será que você não sabe o que aconteceu em Jerusalém? E então Jesus começou a falar com eles o que deveria acontecer com aquele homem que morreu lá em Jerusalém. Desde lá, Moisés começou a falar das profecias, mesmo assim eles não entenderam. E já era tarde, eles foram para uma cidade, e ali eles convidaram Jesus para ir com eles. Mas eles até então não conheceram Jesus, não reconheceram Jesus. E Jesus, ao entrar na casa, eles foram cear, jantar, e Jesus então foi dar graças. Quando partiu o pão, eles reconheceram que era Jesus. No partir do pão, e imediatamente Jesus desapareceu de onde eles estavam. Coisa impressionante. É interessante que Maria, quando foi falar com os discípulos, que eles estavam lá com medo, dentro de uma sala, eles chamaram até de louca. Essa mulher está alucinando. Você viu Jesus? E eles então reprovaram. Achou que ela estava ali, delirando. E Jesus apareceu naquela sala, porta fechada.
Olha que coisa tremenda. Outra característica impressionante, né, desse novo corpo é a forma que ele se desloca de um lugar para o outro. Nós vimos aí. É um corpo que não é espírito. Diz que é corpo de carne e osso. Quando Jesus apareceu ali naquela sala, porque Tomé havia dito, observa o que aconteceu. Jesus apareceu para os discípulos ali na casa, naquele lugar, naquela sala. E desapareceu. Então, Tomé chegou naquela sala. E os discípulos falaram, nós vimos o Senhor. Eu não creio. Não creio. Só vou crer se eu colocar meu dedo lá na chaga, na sua mão, no seu lado. E aí Jesus aparece. Tomé, não sejas incrédulo, mas crente. Toca. Vê que eu tenho carne e osso, não sou um espírito aí, ao H. Então Jesus Cristo tinha corpo físico, mas ao mesmo tempo não estava limitado a este mundo físico. Que coisa tremenda! Isso significa que esse corpo é uma espécie de espírito? Não, claro que não. Basta lembrar que Jesus pediu para que tocassem, não só ele, os discípulos. Pedro, em Atos, capítulo 10, versículo 40 a 41, testifica que comeu e bebeu com ele depois da ressurreição. Vocês podem ler, eu não vou ler para não ficar, né? Ao que tudo indica, teremos um corpo físico, né, que não está preso ao tempo, pois não se desgasta, não envelhece. Ele não estará preso à matéria, pois pode tanto atravessar uma parede como encostar nela. E ele também não está preso ao espaço, pois pode deslocar de um lugar para o outro, independentemente da distância. Poderíamos comer, andar, respirar, sem depender de alimento, de gravidade e de oxigênio. Você consegue imaginar isso? Como será a nossa consciência? O que a Bíblia diz sobre a nossa consciência lá no céu? Será que reconheceremos as pessoas que fizeram parte da nossa história, da nossa vida? Apesar da Bíblia dizer que lá no céu não haverá lembrança das coisas passadas, nem memória delas, está falando sobre o sofrimento. Não há lembrança das coisas, das aflições, porque ali no céu não haverá tristeza. No céu não haverá tristeza. É muito importante sabermos que não sofreremos uma lavagem cerebral. Seremos pessoas conscientes no céu. Não são pessoas automatizadas, robóticas. Seremos pessoas. Isso é interessante, porque é assim que é o reino de Deus. O inimigo quer manipular, ele quer escravizar. Deus quer pessoas livres. E as pessoas, o verdadeiro amor é essa liberdade, né? Mostra essa liberdade. É necessário que nós estejamos ali com livre, espontânea vontade. Jesus nunca chamou alguém, você é obrigado a vir. Ele sempre disse, se quiseres. Quem quiser, quem me ouvir. Então deu-nos opção. E essa palavra veio ao nosso coração. Observe que a nossa consciência ali, é claro, nós seremos sim perfeitos e continuaremos sendo personalidades, né, identidade própria. Olha Mateus. Jesus disse assim, que tomarão lugar com Abraão, Isaac e Jacó no reino. Olha, nós vamos conhecer essas pessoas. Se Jesus disse que nós vamos tomar lugar no reino com Abraão, Isaac, Jacó, será que isso é figurativo? Agora vamos pensar quando, né, quando nós celebramos a ceia aqui, o que o Senhor disse quando estava celebrando a ceia com os discípulos? Não tomaremos essa ceia até que tome nos céus.
Outra coisa, João 14:3 diz: continuaremos sendo eu no céu. Diz, vai preparar lugar para cada um de nós. Então, outra coisa também, em Mateus, quando Jesus estava lá no monte, chamou Tiago, né, Pedro e João, e eles foram com Jesus orar. Então, os três ficaram e Jesus foi um pouquinho à frente. Diz que o rosto dele brilhou como luz do sol. E os seus vestes ficaram brancos como a neve, né? E ele transfigurou e de repente aparecem personagens. E Pedro identifica como, né, Moisés e Elias, falando com Jesus. Observe que o mundo espiritual é real. E depois, Jesus transfigura-se diante deles. E de repente, Pedro ali tentando, né, querendo fazer uma tenda para os três. De repente uma nuvem cobre, né, toda aquela cena. E uma voz sai daquela nuvem e diz: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Talvez eu possa frasear essa sentença da seguinte forma: eu dei a este meu filho a última palavra. Pode se dizer assim: este é meu filho, a ele ouvi. Então não há possibilidade da gente falar: eu não conheço as coisas dos céus. Deus tem muito a revelar-nos aqui através da palavra. Nós tendo plena consciência de que somos, né, de quem somos e quem são outras pessoas. E o mais impressionante é que a Bíblia diz que conheceremos a Deus da mesma forma que Ele nos conhece. Será que conseguimos imaginar o quanto isso será maravilhoso? Às vezes são coisas assim difíceis para nós. A nossa mente é tão limitada, se a gente começar a pensar nisso, parece que não encaixa. Porque vivemos num ambiente humano, terreno, limitado, cheio de problemas. Nós aqui precisamos tomar vacinas, né, para imunizar, remédios para ter imunidade. Se ali não vai haver enfermidade alguma, imagina o seu corpo. Você vai poder alimentar, mas ao mesmo tempo viver sem alimentar. Você pode respirar o oxigênio, mas ao mesmo tempo não precisa respirar. Quando Jesus foi assunto aos céus, ele vestiu um uniforme de astronauta e subiu aos céus, foi assim? Ele montou num cavalo e subiu aos céus? Ele foi natural, como ele estava, falando com as 500 pessoas, dando as últimas orientações aos discípulos, e ele começou a subir aos céus. Vocês já imaginaram isso? E as pessoas começaram a olhar, e eles ficaram ali, paralisados, vendo Jesus subir até desaparecer nas nuvens. E de repente aparecem dois anjos, dois varões, e fala: varões galileus, por que olhar para cima? Esse Jesus que da mesma que subiu aos céus, da mesma forma irá voltar. O apóstolo Pedro escreveu: todavia, de acordo com as suas promessas, nós aguardamos novos céus, nova terra. Eu posso dizer, meus amados, eu gostaria de ver aqui uma coisa. Eu sei que nós estamos aqui um pouquinho avançado na nossa hora, mas não tem aqui alguns minutinhos, né? A Bíblia afirma que a glória de Deus é tão grande, tão maravilhosa, que nós não precisamos de sol para vivermos na luz o tempo todo. No céu haverá galardão pelas boas obras praticadas, enquanto vivemos na terra. A salvação é pela graça, é óbvio. Não é por obras que nós somos salvos. Agora, esse galardão é fruto do nosso trabalho. Agora, saber que esse galardão pode ser governos, porque nós iremos reinar com Cristo. Lá em Apocalipse 19, quando Jesus vai vir, é interessante que o inimigo tenta sempre imitar as coisas que estão escritas na palavra de Deus.
E então, quando Jesus vier com poder e glória, e todos os santos, nós com Ele, para reinar sobre essa terra, observe que nós já estaremos com o Senhor. Então vamos vir para reinar do que sobrou dessa terra, porque Deus vai restaurar todas as coisas. E vai fazer novo céu e nova terra. Não é novo queimar tudo isso, jogar fora e fazer uma coisa nova. Não, é restaurar, assim como nós. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Não é que Deus destruiu-nos e queimou-nos. Não, Ele transformou a nossa vida. Ele fez uma transformação em nós, para nos tornarmos uma nova criação de Deus, novas criaturas. E é isso que Deus vai fazer com a terra. Vai restaurar todas as coisas. Por isso que a natureza geme, aguardando, né, esse momento de Deus começar a sua obra através de nós. Primeiro somos nós. E depois nós, juntamente com Cristo, pelas ordens dele, agindo neste mundo. E eu quero mostrar isso. Observe aqui, ó. Quanto à nossa ocupação lá, eu gostaria de ler. Em Salmo 110, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos seus pés. Aqui está falando sobre o reino de Deus. Em Salmo 2 também fala sobre o reino de Deus. Fala sobre o cetro de ferro que ele há de reger as nações. Como lá no final da igreja de Tiatira, no capítulo 3 de Apocalipse, fala que aqueles que, né, for fiel ao teu fim, reinará comigo com cetro de ferro. Não só isso, ele fala também lá aqueles que são perseguidos no deserto pelo dragão, que é a igreja, esses reinarão com ele. E lá em Apocalipse 19 ele fala o mesmo texto lá escrito em Salmo 2. E observe aqui outra coisa, quero ler. Salmo 149, de 5 a 9. Diz assim: exultem de glória os santos, no seu leito cantem de júbilo, nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, nas suas mãos espada de dois gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, para meter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos. Aqui está falando sobre o reino de Deus sobre a terra. E está falando que a honra da igreja do Senhor Jesus Cristo, que há de vencer neste mundo, é reinar com Ele. Nós seremos com Ele reis e sacerdotes, nação santa, povo escolhido de Deus. Olha o que diz Coríntios, a primeira carta de Coríntios, capítulo 6, versículo 2 e 3. Olha o que diz: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas dessa vida. Quais os anjos que nós vamos julgar? Os caídos, os demônios. Porque a igreja é aquela que está sofrendo os baques e as perseguições dos demônios, dos espíritos malignos, que estão usando o sistema para oprimir a igreja. E Deus vai honrar toda a sua igreja, ao ponto de colocar numa posição de julgar todos esses demônios. Os reis da terra. Vocês não acreditam. Observe Efésios capítulo 1, versículo 22. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo. Jesus, depois de subjugar todas as coisas, vai delegar à igreja responsabilidades. Nós começamos, eu penso
Sou tão limitado, incapaz. Meus amigos, não sabem o que pode o Espírito Santo fazer através da nossa vida. Eu lembro de Eliseu. Eliseu, o rei da Síria, queria destruir Israel. E ele fazia uma estratégia para atacar Israel. Porque Israel dava mais preocupação do que Judá. Porque Israel tinha 12 tribos, 10 tribos. E era mais difícil de conquistar. E então ele falava para o exército, falou assim, olha, cerca pela direita. E de repente, Deus falava com Eliseu. E Eliseu falava com o rei de Israel e falava, olha, eles vão atacar pela direita. E quando eles iam atacar, estava lá o exército de Israel. Eles iam atacar pela esquerda, estava lá o exército de Israel, porque Deus falava a Eliseu. Eliseu falava para o rei, e o rei então levantava o seu exército para ir defender Israel. E o rei ficou indignado, falou, tem algum traidor aqui entre a gente, tem um traidor aqui, eu quero saber quem é, que vou matar esse indivíduo. E alguém falou assim, meu senhor, olha, não há, é porque lá tem um homem, Eliseu, que tudo que o senhor faz aqui, mesmo aquilo que o senhor pensa lá no seu quarto, Deus já fala com ele. Isso é o poder do Espírito, meu irmão. Deus. E o rei falou assim, então vamos destruir esse cara. Vamos lá destruir. E depois foi com o exército da casa de Eliseu. E cercou a casa. Quando um servo de Eliseu olhou, viu o exército, meu senhor, estamos cercados aqui. Falou, calma, fica tranquilo. Maior são aqueles que estão do nosso lado do que está ruim. Meu, isso é tremendo. Você já imagina, você não sabe o que tem aqui. Nossa visão é muito curta. Você não sabe o mundo espiritual que está aqui ao nosso redor. Ou que está ao nosso favor. Maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo, pode acreditar. Então, não é com a nossa capacidade que vamos estar no céu. Não é com a nossa capacidade que vamos reinar. Não é com a nossa capacidade, é com o poder de Deus. É Ele sendo tudo em todos. Isso é tremendo. A conclusão, meus amados, é a seguinte. Em virtude de esperarmos novo céu e nova terra, onde reunidos habitarão eternamente, vivamos em conformidade com a palavra de Deus, com o reino de Deus. Vamos buscar a sua presença. Vamos sair do pecado, de amargura, de inimizade, de qualquer coisa. Tirar todos os empecilhos que atrapalham a nossa visão do reino de Deus. Que faz com que nós vivamos uma vida tão mesquinha, de derrotistas, de fracassados. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós temos que estar com o Senhor e desfrutarmos essa realidade, essa felicidade. Isso aqui, eu quero só terminar com a leitura. 1 de Coríntios, capítulo 15, olha o que diz aqui. Diz assim, isso é dos 50. Isso afirma, irmãos, que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Isso aqui é no versículo 50. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus
que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Se você ainda não tem a certeza da salvação, se há dúvida no seu coração sobre estas realidades, procure a Deus, procure alguém, telefone. Vá buscar um irmão, ore com ele, leia palavras. Busque saber o que Deus tem reservado para você. Isso é maravilhoso. É uma oportunidade que Deus está dando. A vida vai findar aqui nessa terra. O Senhor disse que quem ouve a verdade, verdade vos digo, que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E se morrer, eu o ressuscitarei no último dia. Creia nisso. Isso aqui não é só um trabalho social, entendeu? Para poder só suprir a fome nessa vida. Mas a fome de vida eterna. E é isso que Deus quer trazer para nós. Amém? Vamos orar. Pai querido, obrigado, Senhor, por esse momento, pela Tua palavra. Como Tu dizes nas Escrituras, se nossa vida fosse só esta vida terrena, seríamos os mais miseráveis, seríamos como todos os mortais. Não tínhamos esperança, nem Deus, nem paz neste mundo, Senhor. Mas graças a Deus, porque o Senhor veio e abriu o nosso entendimento. A Tua palavra nos alcançou. Ó Deus, o Teu Evangelho despertou em nós a fé, a convicção, a certeza da nossa salvação. Obrigado a Deus por Jesus Cristo ter ido até a cruz e resgatado o mundo para a redenção da humanidade. Ele pagou o preço, como foi escrito, onde está a morte, a tua vitória. Porque é a lei e o pecado que é a corrente, mas Deus tratou do pecado na cruz do Calvário. E da lei Ele cumpriu cabalmente. E hoje nós somos livres para chegar ao trono da graça e recebermos graça em abundância. Obrigado, Senhor, por cada vida aqui, por aqueles que estão em casa, que ouviram esta palavra. Que Teu Espírito Santo contenda, fale, revele, transforme as suas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Fiquem na paz. Uma semana abençoada. Eu não sei se o Daniel tem um recado. E que assim, leiam as Escrituras. Busquem a presença de Deus. Orem, porque os dias são maus. Amém?